Naquela noite, o barulho da chuva não era apenas de água. Era o som do medo chegando sem avisar. Meu Deus! Uma noite que ainda não acabou para muitas famílias. Em pouco tempo, a água tomou conta das ruas, fez terras e pedras deslizarem. Ô, gente, olha a casa do Pipoca, aqui, ó. Casas irem ao chão e a vida de 65 pessoas acabar. Olha! Caraca, mano! Nossa, viado! Tem gente lá dentro? Caraca, mano! Tem gente lá dentro? Que doideira, tem gente lá dentro? Uma delas foi o Ramon, de apenas 13 anos. Segundo a família, o nome dele não foi citado em reportagens na época do fato, mas o corpo dele estava ali, caído, na rua, enrolado em um cobertor, em frente a uma UBS. Mas a população está indignada. Infelizmente tivemos um óbito desde ontem, um deslizamento. A mãe está aqui, os filhos estão aqui, o corpo está ali. A comunidade está indignada. Enquanto isso, os bombeiros trabalhavam na localização de outras vítimas, na expectativa de alguma ser encontrada com vida em meio ao caos. Um dia tristíssimo. Tenho falado isso, vou repetir. Talvez o dia mais triste nesses meus 5 anos e 2 meses de governo. Porque nós temos enfrentado situações muito duras com a inclemência climática desde 2021, desde que nós tomamos posse, encontramos sempre situações muito desafiadoras. Mas nós tínhamos, até aqui, enfrentado essas dificuldades sem perdas fatais. Semanas após a tragédia, pouca coisa mudou aqui no Parque Bournier. Os moradores, eles pedem respostas e também buscam entender o que será da vida agora, diante de toda essa situação. Estava eu e meu neto assistindo televisão e o Zé Carlos, que é meu esposo, estava na parte de cima, deitado. Aí ele falou assim: Marré, você ouviu? Eu falei: ouviu o quê? Houve um barulho. Eu falei: deve ser a mesma coisa que houve no sábado, deve ser bobo. E na quarta também teve. Aí nisso a minha filha ligou para mim, lá do Monte Castelo. Ela falou: mãe, tá acontecendo alguma coisa aí no bairro, o pessoal já tá postando. Eu falei: Giovana, é na parte final, do ponto final ou na frente? Ela falou: mãe, não sei aonde, mas tá sério. Sai de casa agora e vai ver o que tá acontecendo. Eu falei: menina chata, uma chuva danada, gente. Não vou sair agora não. Ela falou: mãe, acabou, sai fora agora. Fui até no início da escada, voltei de novo. Aí eu subi, fui lá, chamei ele estava roncando. Eu falei: Zé Carlos, corre, houve um acidente lá embaixo e tá caindo muita casa. Quando a gente chegou ali, ó, que já estava tomado de gente, casa caindo, pessoal só gritando, corpo de bombeiro. E a gente ficou assim: volta ou fica, ou vou para casa da minha ex-nora. Eu fiquei perdida aqui, esperando ele descer também. Eu moro aqui há mais de 40 anos. Nunca aconteceu isso aqui. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei abismado com aquilo ali. Eu pensei: que é isso, gente? Você trouxe de outro mundo? Esse é um mapeamento de risco feito pela Defesa Civil em Juiz de Fora. Talvez você não saiba que está vivendo em uma dessas áreas. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mais de 130 mil pessoas vivem em áreas de risco em Juiz de Fora. E não existe classe social que seja livre dessa tragédia. Todos convivem com perigo na casa comum, que sofre com frequência o que muitos cientistas alertavam há décadas. Primeiro, eu gostaria de me solidarizar, com as vítimas, as famílias das vítimas e os desabrigados, porque é uma tragédia sem precedentes. Mas os pesquisadores e os cientistas vêm avisando há décadas desses problemas, Os riscos da cidade já estão catalogados desde 2017.
né? O diagnóstico científico da Mata Atlântica, do Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, foi entregue à Prefeitura, já tem muito mais de um ano, está no site da Prefeitura, e ele elenca os riscos, né? Especulação imobiliária, invasão de áreas de riscos, incêndio, plantas exóticas no lugares de plantas nativas, falta de fiscalização, né? Nós estamos cobrando especificamente, não só da Prefeitura como da Câmara Municipal, um plano municipal de ação climática já desde 2023. Nós sabemos também que o governo do estado cortou, né, mais de 90% das verbas de prevenção de riscos. Então, sim, todo esse quadro em conjunto é uma coisa que inquieta. E existe uma coisa, existe o discurso político, existe a prática política. E existe uma falta de diálogo com cientistas. O nosso papel é o quê? É apresentar soluções. Nós temos participado de eventos, existem eventos ambientais que foram feitos em Juiz de Fora, por exemplo, e não existe participação dos políticos, às vezes evento na Câmara Municipal não tem vereador presente, você entende? Não tem representante da Secretaria do Meio Ambiente ou de outras. Isso aconteceu no passado, ainda nessa gestão. Então, assim, o descaso com a legislação ambiental, com a preocupação ambiental, a gente não pode falar que é da gestão X ou Y. Isso acontece há décadas. Só que nós esperamos que os políticos e os eleitos tenham mais seriedade, porque o que acontece? As cidades não estão preparadas para a emergência climática, que é a época que nós estamos vivendo agora. Para alguns, o perigo não terminou naquela noite. Uma moradora carrega no corpo as marcas da queda durante a chuva. Hoje, de muleta, ela tenta seguir uma rotina que nunca mais foi a mesma. Vindo para o serviço, e aí eu entrou com o pé, porque depois da chuva ficou cheio de buraco as ruas. Aí eu virei o pé desses buracos aí e quebrou o osso do malelo. O que tem sido para você quando começa a chover? Tem sido tensão e medo, a gente não dorme mais. Antigamente que a chuva era aquela coisa, a gente falava, chuvinha boa e tal, pra gente dormir, agora é tensão de medo. Qualquer um, começou a chover, todo mundo fica em alerta, entendeu? Então a gente não tem mais paz nem sossego. Infelizmente a chuva agora virou uma coisa para dar terror nas pessoas, não é mais para... Entendeu? Nós estamos aqui no alto do Parque Burnier. Essa rua aqui, de acordo com os moradores, ela foi feita de maneira irregular 3 meses antes de toda essa tragédia. Lidiane, você é moradora aqui do bairro, como é que tem sido esse período para vocês? Tem sido bem difícil, né? Até porque eu não estou tendo acesso na minha casa, eu não estou podendo voltar para minha casa, porque assim, no dia que aconteceu o deslizamento lá para baixo, eles vieram, evacuaram toda a rua, todo o bairro. A gente saiu todo mundo. Só que depois eles vieram fazendo uma vistoria da Defesa Civil. Aí nessa vistoria, teve uma pessoa que falou que a gente poderia voltar para casa tranquilo e falou que não teria risco, mas se chovesse, seria melhor a gente correr, sair de casa. Tipo assim, aí ele falou assim, vamos supor, você vê que choveu hoje, choveu amanhã, você vai esperar chover depois da manhã para você ficar dentro da sua casa, correr risco? Aí a gente tá, tipo assim, desassistido, sem saber o que faz, ou volta ou não volta, porque assim... Ou tem o risco ou não tem, porque não existe eu ficar dentro da minha residência só se não estiver chovendo. Até porque eu tenho criança pequena, eu estou grávida para ganhar neném. E eu fico pensando, eu ganho a minha criança, volto para minha casa, começa um temporal de madrugada, como que eu faço? Tragédia que atingiu Juiz de Fora não começou naquela noite. E também não terminou após o temporal. Ela é resultado de alertas ignorados, de projetos que não avançaram, de leis que não saíram do papel, e uma população que segue exposta ao risco. Eu acho que os muros de contenção ia sair bem mais barato do que para o governo e para a gente também. Ter que recomeçar a vida em outro lugar, que o pessoal já constituiu vida aqui, família, entendeu? A vida das pessoas está aqui, porque às vezes geração de família que mora no mesmo quintal, entendeu? Para tirar o pessoal assim, para poder botar dentro desse apartamento minúsculo, entendeu? Acho que o pessoal não... É igual a gente sabe desse plano do governo de dar 200 mil, que a gente ouvimos falar, mas igual tem famílias que vivem com a família dentro do quintal, entendeu? Então acho que é muito difícil. O pessoal com lote vai fazendo para a família, para o sobrinho, para o irmão, para o filho, entendeu? Então acho que se tivesse muro, seria bem melhor. E proibir também, entendeu? De pessoal construir estrada clandestina, porque essas coisas aí também que ajudou muito também aqui também a descer terra. Enquanto faltaram casas seguras, sobraram áreas vulneráveis. Enquanto decisões foram adiadas, vidas ficaram em perigo. E quando a resposta não chega a tempo, o preço é irreversível. Mais do que uma fatalidade, o
o que se viu é uma soma de ausências. E a pergunta que fica é direta: quantas vidas ainda precisam ser perdidas até que a prevenção deixe de ser promessa e passe a ser prioridade de quem tem o dever de cuidar da população? Se uma chuva é atípica e acontece com frequência, será que ela continua sendo atípica?